Olá, boa Oi, noite, Marta e Val. oi, tudo Já bem? estamos de noite. Boa noite, ou bom dia, ou olá, bem-vindos a vocês que estão assistindo, pessoal da turma da formação, vocês que estão acompanhando a gente. A gente vai continuar nesse episódio alguns assuntos muito interessantes que já vem vindo dos episódios anteriores. Um deles é sobre a esperança, sobre a possibilidade e os caminhos que a gente tem na nossa experiência de corpo. E que muitas vezes a gente fica restrito no modo que a gente vivencia o próprio corpo, por diversos motivos. Inclusive, por orientação de profissionais de saúde, muitas vezes. Por orientação desde que se é criança, de adultos, vô, pai, tio, professores da escola, que dão orientações sobre, por exemplo, como você deve ficar no seu corpo, como a sua postura e etc. Então, desde profissionais de saúde até as referências diversas na nossa formação individual, muitas vezes a gente segue crenças sobre o corpo que acabam virando restrições. E aí a gente deixa de enxergar as possibilidades que o corpo é. O corpo é feito de possibilidades. Ele é um, um incrível dispositivo vivo, inteligente, cria constantemente possibilidades de se mover, de agir no mundo. Então, a nossa experiência de corpo, ela está dentro de um potencial gigantesco. Só que o mais comum é a gente viver numa restrição medonha. Frente ao potencial gigantesco, a restrição que a gente costuma viver é medonha. Muitas vezes ela é só comum. A gente só segue assim dentro de restrições comuns. Eu já acho isso um pouco medonho, mas restrições que é comum pelos estilos de vida, pelas dinâmicas, por essas crenças, etc. Agora, tem um grande grupo da nossa população, não Brasil, mundo, que não só vive limitações das potencialidades do corpo, vive limitações tão intensas que se transformam em dores, dores músculo-esqueléticas, por exemplo, não só, mas por exemplo, músculo-esqueléticas, e dores que são crônicas, que às vezes duram anos. E o que acontece é que em todos esses níveis de restrição de corpo, quando a gente está vivendo isso, a gente fica cego para as outras possibilidades. A gente acha que a gente é aquilo. Meu corpo é assim. Minha lombar é assim. Meu ombro é assim. Meu pescoço é assim. Meu joelho. A gente acredita que é assim. E aí a gente não vê outras possibilidades. Então, esse episódio é a abertura de uma série. Na verdade, já é a continuidade do que a gente quer fazer aqui, que é mostrar que há possibilidades. E não são poucas. Há caminhos, e não são poucos. São muitas possibilidades e caminhos na nossa experiência de corpo. Mesmo para nós, para muitos de nós que têm dor crônica e que os protocolos, os tratamentos meio que não dão conta e a gente por décadas fica assim e acha que não tem alternativa e tem. Esse é o foco específico desse episódio. As alternativas para quem tem uma experiência de dor crônica no corpo.
especialmente lombar, especialmente cervical, especialmente ombro, mas pode ser várias outras. Esse é um episódio que vai ser, embora eu tenha começado assim, meio nesse tom dramático, mas ele é um episódio de algo muito feliz. É, sabe, você achar uma esperança onde não tem, no seu próprio corpo, é um alívio. Então esse é um episódio de alívio. Alívio. Ai, já até me aliviei. Um episódio de alívio. E nós trabalhamos com o método Feldenkrais, que é dentro desse campo que vocês ouvem a gente falar, da educação somática. Tem visões integradas, ou, alguns usavam essa palavra holística alguns anos atrás, sistêmicas. São abordagens que olham a pessoa na experiência dela inteira, sem fragmentar ela em departamentos, né? Então, o nosso trabalho com esse método é propor a integração da experiência da pessoa, a integração da experiência do corpo. Por isso o nome, dimensões do movimento, porque pelo movimento a gente pode promover a integração dessas dimensões, a integração da experiência. E quando você promove a integração, esses caminhos que a gente não sabe que tem, eles começam a aparecer. Então, eu já estou falando um pouco sobre o tratamento. O tratamento é integrar o que é picotado, o que fica isolado. O nosso tipo de tratamento, com Feldenkrais, na educação somática, é fazer um tipo de trabalho com o movimento para integrar o que está fragmentado, isolado e separado. Agora, isso é um contraste gigantesco com tradições da nossa cultura que fazem justamente o contrário. Eles treinam o isolamento de algumas partes como prescrição. Então, existem muitos níveis que a gente vai falar agora sobre muitos níveis ou muitas áreas da saúde que acabam como prescrição incentivando comportamentos que fragmentam a experiência do corpo da pessoa. Muitas dessas já tem dor e agrava a dor. E não sabe caminhos. Parece, ela vive uma sensação que é muito ruim viver isso. Eu já vivi dores, todo mundo já viveu, e quando você tem uma dor, ela é uma coisa urgente. E quando ela não tem escapatória e você fica com ela por muito tempo, o comprometimento é terrível. Então, o assunto é sério. Viver isso é sério. Agora, o alívio disso é uma alegria. Vamos entender, então, como pode ser muito mais fácil, inclusive, do que se pensa. Esse processo de integrar a experiência do corpo que produz alívio, alívio. Todo o seu comportamento muscular ficar aliviado e a sua experiência de dor e etc., você produzir alívio. Isso é mais fácil do que parece. Vamos falar sobre essa facilidade. E vamos falar sobre alguns mitos culturais e práticas culturais que comprimem e que agravam a experiência das dores. Ah, a Val e a Marta têm formação de fisioterapia. A Marta também de educação física. Eu venho de uma outra área, né? De psicologia e depois Feldenkrais, as duas depois também, além de outros tantos cursos, fizeram Feldenkrais e a gente está junto aqui.
E eu vejo, já ajudei muita gente com dores diversas, com diagnósticos diversos, estruturais, a, a terem uma experiência de corpo que não tem mais essa dor. E a Marta e a Val também. Elas ainda muito mais do que eu, porque vocês duas, vocês vêm de treinamento da faculdade, cursos e atendendo pessoas diretamente nisso, né? No tratamento da dor. Então vocês têm muito mais ah, anos acumulados de experiência disso do que eu. Então vai ser legal vocês compartilharem um pouco dessa jornada de vocês no reconhecimento do que é a experiência da dor, no reconhecimento de quais são os tratamentos da dor que vocês por anos fizeram, e essa nova forma mais integrada de produzir alívio e transformação da experiência do corpo, que alivia as dores, né? Então, fazer esse percurso, vocês continuarem compartilhando isso, vai ser muito legal. E aí a gente quer lançar agora é, mão de uma ajuda incrível, que é um podcast de um britânico, de um médico chamado Rangan Chatterjee. Ele é conhecido, né, no Reino Unido, âncora de programas da BBC, âncora não, apresentador, né, de programas da BBC sobre saúde, medicina, vários níveis de saúde. E ele tem um podcast que é muito famoso. Alguns falam que é o mais famoso de saúde médica da Europa. Esse podcast se chama Feel Good. Better. Feel Como é better. que é? Feel better. Feel better, feel good, veio outra coisa. Ele é feel better, que é você se sentir melhor. Feel better. Coloca o personagem aí, o Rangan Chatterjee. Não sei bem como é que eles falam. Para vocês verem a cara dele, ele tá ali, mas tem uma outra dele ali. Tem uma dele inteira. Essa é ele. Você vê, ele é jovem, ele tem nem 50, 45, sei lá por aí. Mas ele faz um trabalho de medicina clínica bem expandido, ele entrevista médicos e profissionais de várias áreas, ele aborda a saúde de um jeito bem integral, pela experiência que ele teve na vida dele e pelo atendimento clínico dele extenso, né? Então, ele é uma referência muito legal. Recomendamos a vocês acompanharem esse podcast, Feel Better. E aí, ele tem alguns episódios, dois principalmente, que a gente vai querer reverberar aqui com vocês, que é sobre dor crônica especificamente. E sobre eh, um médico que fala sobre os comportamentos neurológicos ou cerebrais que fazem a dor continuar mesmo na ausência de causas estruturais. Tem todo um tratamento incrível para isso, então a gente vai falar mais para frente disso. E primeiro a gente vai falar sobre um outro episódio, que é de um fisioterapeuta que a gente ficou super famoso de conhecer esse cara. A Val já tá amiga do cara. É, Coloca a foto dele aí, é o Peter O'Sullivan. Esse cara, ele tem origem na Nova Zelândia, é fisioterapeuta, mas ele é professor emérito na universidade, é um cara de muitas décadas de pesquisa específica sobre dor crônica. E então, este aí, ó, Peter, ele é muito legal. Essa foto é dele conversando com o Chatterjee. E a gente vai falar um pouco dessa conversa que talvez vai render alguns episódios para a gente aqui. Obrigado, Val. Pode ir.
Então, eles falam coisas que a gente ficou muito famoso de conhecer, muito alegre de conhecer eles, porque eles falam coisas que é da nossa experiência, do método Feldenkrais e de outros métodos de educação somática. E que por diversas razões, talvez a Marta pode contar, a filha dela está fazendo medicina, tá? Acho que no quinto ano, sei lá o quê. É, é muito. Existe uma estrutura conceitual e cultural que faz que conhecimentos já mais antigos, de décadas, de quase 100 anos, não tenham penetrância no sistema cultural que está estabelecido. Então, métodos como Feldenkrais e outros ajudam um monte de gente, está mais do que visto como funciona na prática clínica, né? Em vários cenários, não só clínico, mas na prática clínica também. Só que essas percepções são muito difíceis de entrarem por essa barreira conceitual. Alguns poderiam até, da parte filosófica, entender que são barreiras epistemológicas, são barreiras do pensamento e das concepções que norteiam grande parte das nossas profissões da área da saúde. Uma delas, a gente vem falando aqui muito, é a crença de que o corpo é um objeto mecânico. Então, isso é uma crença. É um, tem um histórico de como filósofos foram propondo isso, de como isso foi se transformando. Nos últimos 300 anos, 200 anos, ficou predominante. O corpo é uma máquina biomecânica e você trata, então, o corpo como tal. Você olha para as estruturas biomecânicas como uma máquina e vai buscar. Quando dá problema, você vai cuidar das estruturas da máquina. Faz sentido isso. E as profissões começaram a se especializar em cuidar dos problemas das estruturas da máquina. Mas isso vem de uma concepção filosófica antiga e que virou pilar da civilização. Então, quando nós trazemos esses resultados desses métodos, que a gente trabalha, que não partem desse pilar. O corpo não é visto como um boneco biomecânico, é visto como uma manifestação da vida integral, inteligente, pulsante de soluções. A vida inteligente e a nossa experiência de corpo é a nossa experiência de uma pessoa, uma expressão dessa vida inteligente. E aí é assim que a gente trata e cuida das pessoas quando elas chegam com dores lombar, cervical ou o que for. E aí o tratamento é totalmente diferente. Então, por essa dificuldade, por essa, embora o tratamento seja todo diferente e eficiente, é difícil que esses conceitos sejam ah, analisados, pesquisados, aproveitados pelos educadores físicos, pelos fisioterapeutas, pelos médicos, pelos terapeutas ocupacionais e por muitos outros profissionais. Muito do que já se conhece, que a gente traz aqui nesse podcast, não é aproveitado ou é subaproveitado. E aí é muito legal quando a gente encontra médicos como este, e médico famoso, como o Rangan Chatterjee, que encontra na clínica, por outras vias e percursos, assim como o Peter O'Sullivan também, esse fisioterapeuta, por outros percursos, encontram aquilo que a gente encontra também. Então é muito legal, porque a gente não fica falando só da nossa voz, da nossa experiência, que para a gente é suficiente, mas as pessoas muitas nem ouvem. Agora, quando você vê pessoas cientistas dessa área da dor,
pesquisando a partir de outro paradigma e não desse do corpo puramente mecânico, aí o assunto a gente começa a encontrar essas vozes, esses diálogos, é uma alegria para a gente. Então a gente está compartilhando essa alegria de encontrar o Peter O'Sullivan e o Rangan Chatterjee. Começar por aí, Marta, totalmente fora do nosso percurso. Marta não, Val, totalmente fora do nosso percurso. Val, o que você gostou? Porque eu sei que você falou, gostei desse cara. O que você gostou quando você viu o Peter como um fisioterapeuta especializado em dor internacionalmente reconhecido? O que você sentiu quando você viu esse cara dizendo o que a gente vai falar agora? É, literalmente aquela alegria imensa de reconhecer alguém falando a mesma língua, né? Então, o Peter trazer uma visão de além da estrutura foi assim, o fogos de artifício para mim. Então, assim, e isso de falar, nossa, caramba, isso que ele está falando, que ele estuda, porque ele desenvolve, né, vários estudos, com que ele dá aula também com os alunos, enfim, trazendo esse embasamento para aquilo que eu experimento na minha experiência direta, no meu atendimento. Então, essa alegria de encontrar mais um fazendo estudos, falando de coisas que soam como novidades, mas que ele mesmo, ele, o Rangan, também trazem, que não é, né? Já são coisas faladas, que para a gente parece ser novo, mas não é. Tanto que em 2019, há 6 anos atrás, Peter publicou um artigo, ele e outros pesquisadores juntos, numa revista médica muito conhecida na Inglaterra, chamada British Medical Journals. E ele publicou um artigo, já aqui que eu esqueço o nome, De Volta às Bases, digamos assim, 10 fatos que todas as pessoas deveriam saber sobre dor lombar. Esses 10 fatos são algo simplesmente incrível e que realmente todo mundo deveria saber. A gente tanto acha que deveria saber que vai ser, agora virou nossa responsabilidade a gente reverberar esses 10 fatos, que não vai ser hoje, vai ser no próximo episódio ou depois, e um por um mostrar como que cientificamente eles comprovam o que não é científico, mas acredita-se que é científico e que é norma, protocolo e norma, mas que eles mostram num jornal de medicina respeitado, de renome na Inglaterra, como as crenças sobre dor lombar, a maior parte que é a crença que desde a nossa avó e bisavó, na verdade, já tinham, não são científicos e pior, são nocivas. E pior é o que a maior parte dos cuidadores dessa área da saúde prescrevem, creem, acreditando que é científico e não é. Então a gente vai reverberar o que esses caras estão trazendo, que realmente é uma alegria, porque é bom, porque ajuda todo mundo, e é uma alegria porque é a nossa língua. A gente já fala e vê, olha, eles também descobriram isso. E eles descobriram fazendo pesquisa populacional em vários países, eles descobriram o que a gente vê no dia a dia. Então é muito legal. Então, queria começar a ouvir vocês falando, quem sabe, não tão organizado nesse momento sobre esses 10 pontos, mas uma das crenças assim comuns, né, que eu falei desde as nossas bisavós, é que a ideia de postura reta e de que
E que isso é uma. Se não tem postura reta, isso vai dar dor. Então, vai dar problema e vai dar dor. Então, você precisa ter postura reta. Isso as bisavós falavam. Vocês, Marta e Val, na faculdade de vocês, vocês viram algo que passa por essa linha de pensamento? Digam, por favor. Eu não só vi, como eu vivi, e ainda fui fazer um curso fora da faculdade para piorar a situação. Então, essa questão da postura me acompanhou, assim, eu escutei durante a faculdade e o meu primeiro curso pós-faculdade envolveu isso, que foi a reeducação postural global, né? Então, eu trabalhei, pelo menos por uns 7 anos, corrigindo Mas postura. essa, esses cursos da reeducação e da faculdade toda tinha essa ideia de que estar reto é que é o bom para a coluna? Sim, sim. Tanto que muitas pessoas que me procuravam, e ainda a comunidade de procurar, é acreditando nisso, que a dor, principalmente, né, com foco lombar ou cervical, vem de uma má postura. Ah, eu tenho que sentar reto, eu tenho que contrair meu abdômen para proteger a minha lombar, deixar o meu ombro ali, né, encaixado. Então, sim, dessa crença muito forte da postura correta ser, se não tiver a postura, com certeza vai causar degeneração do seu disco, ou então até trazendo isso, né? Até, a hérnia de disco foi causada por conta da sua má postura. Então é o que os médicos mais prescrevem de tratamento é a correção da postura para Então, ó, essas três coisas que é, você falou a coluna reta, você falou ombro fortalecimento. encaixado e você falou fortalecer abdômen Ah, para proteger. Sabe, é muito legal a gente ver que essas crenças, elas não são só do Brasil, são internacionais. Caramba, são internacionais, não é só do seu curso, Val. Eu tô achando legal vocês falarem para ver que, sabe, eu tô chamando logo de crença e a gente vai ver que mas que quando ela é ensinada, para você, Val, quando ensinaram isso sobre essas três coisas que você falou, fortalecer a barriga, deixar a coluna reta, encaixar ombro, com outros termos, tal, eles falavam, isso é uma crença sobre o que seria boa postura? não, não. Não. Eles acreditavam que isso, acreditavam e Eles acreditam que é acreditam isso. que é isso. Que é isso. E acreditam que isso é uma comprovação científica. Esse cara não é a gente, porque eu não fiz pesquisa científica sobre esse assunto. Esse Peter O'Sullivan fez há décadas, fez e faz, e tem um grande grupo que faz. E mostra que isso, é engraçado, depois vamos ver as 10 coisas que ele falou, mas ele aborda essas que você também falou e dizendo que isso é lenda e que não tem comprovação nas pesquisas científicas. É muito interessante ver. Mas você aprendeu que tinha, e ele está dizendo que não tem. Marta, você aprendeu algo nessa direção? Também aprendi, né, da verticalização, da boa postura, jeito para sentar, que jeito que vai levantar, como que você vai ensinar seu paciente para levantar, para não sobrecarregar as costas, equilíbrio, entre musculatura agonista e antagonista. Então, se o ombro está para dentro, para frente, então vamos esticar aqui à frente, alongar, fortalecer lá atrás e para manter o ombro na direção, trazer na direção da orelha, mais ou menos, enfim. E é um mito, né? Inclusive, não tem nenhuma relação, né, como você diz, com a dor. Eu tenho uma paciente que, inclusive, ela já tem 86 anos e ela é bem encurvada. Não é pouco, é muito encurvada. E ela não tem dor nenhuma, nenhuma dor.
Eu já vi vários. E não só o caso dela, mas muitos outros, né, provam isso. Muitos, muitos, muitos mesmo. Me fez lembrar agora do Feldenkrais, para Hum. quem está na formação aí, né? De Feldenkrais, ou que estuda Feldenkrais por aí, ele conta, ele já estava fazendo o método dele e tal, já, então ele já tinha, sei lá, mais de 50 anos. E aí ele foi, porque o pessoal, talvez 60 até, recomendaram que ele fosse conversar com um cara que tinha pensamentos avançados sobre vários assuntos e poderia trocar umas figurinhas com ele. E ele foi lá fazer uma conversa com esse personagem e, e ele descreve que ele era um corcunda, bem corcunda, gracioso. Ah, Corcunda muito gracioso. Então era um cara eu com lembro. pensamentos super avançados que ensinou o Feldenkrais a pensar sobre a questão de imagem, sobre pensamento, percepção, portanto, do campo visual e do corpo, indiretamente, né? Ensinou o Feldenkrais a pintar, por exemplo, não o conceito, mas pintar, desenhar o que vê e não o conceito do que vê. E esse cara, o Feldenkrais descreveu ele como um corcunda gracioso. E Feldenkrais Hum. aprendeu com ele muitas coisas e Feldenkrais não falou, deixa eu arrumar sua corcunda. Eu, para que arrumar a corcunda? O cara tá feliz, produzindo a sua vida, várias coisas, não tem dor. Então, realmente é um mito. A gente vai falar do outro episódio também, do Howard, do médico lá, que faz pesquisa sobre neurologia e a dor, etc. E ele diz que desde a década de 80 já se sabe que essas causas estruturais ou alterações estruturais, por exemplo, a corcunda ou outras, não são a causa da dor lombar, que existe como que uma epidemia no mundo e que já na década de 80 a Organização Mundial da Saúde já tinha levantamentos de que aquilo que se vê no raio-x, ressonâncias e etc., como alterações mecânicas, aquilo não é a causa da dor. Isso já faz mais de 40 anos. E, Faz tempo. o que foi, Val, que você viu o artigo japonês? Quando até o Howard trouxe isso, eu fui dar uma olhada. E a gente tem um artigo mais recente, né, que foi feito em Nagoya, no Japão, num hospital, e foi por 2 anos que eles recolheram, fizeram exames de imagem, a ressonância magnética, de pessoas, homens, mulheres, com idade de 20 a 70 anos, para verificar as alterações que poderiam estar ali na coluna e se haveria casos de dor, etc. E foram pesquisados em torno de 1.211 pessoas ao longo desses 2 anos. E em todas, eles acharam ou degeneração de disco, abaulamento, a protrusão, e nenhuma apresentava dor. Mesmo as pessoas mais novas, eles acharam em pessoas com 20 anos, eles já acharam degeneração, abaulamento, e não havia dor. Então, esse estudo comprovou que, não, que ter alteração da vértebra não é um preditor, né, a causa oficial de uma dor, por exemplo. E vocês aprenderam na faculdade de vocês que isso era causa de dor? Sim, eu Você aprendi. aprendeu, Marta? Sim, eu aprendi. Inclusive, você passou, lembrei de um outro comentário que teve no podcast do Peter, né? Que ele fala que a dor começa, normalmente, dor crônica, né? A maioria na pesquisa dele, na adolescência. Então, olha que interessante, né? Você juntar isso. Quer dizer, um monte de pessoas, né? Várias pessoas com alterações estruturais, sem dor. E ao mesmo tempo a dor ali, a maioria das dores crônicas surgindo, a maioria na adolescência, né? Então, acho que isso dá até como clareza, como que não é.
a estrutura, né? Se pensar, é um desgaste, ou é uma É um protrusão jovem, né? discal, Porque é uma ou é, mas adolescência. o adolescente, né? Então você vê Mas esse sim, artigo. não, desculpa, não pode falar, Hans. Isso Mas então que você falou sim, da. Então, isso que você falou de que ele disse, né, que grande parte, a maioria talvez comece ainda numa idade bem jovem, né? E aí, mas ao mesmo tempo, o artigo que a Val está citando, né, dos 20 anos, quer dizer, que é bem jovem, já com degeneração ou já com várias alterações mecânicas e não tendo dor. E até 70 anos com essas alterações e não tendo dor. Então, a dor começa em jovens, depois ela costuma, né? Ele fala que costuma durar a vida, episódios, né? Mais intensos, vai e volta, alguns ficam mais constantes, mas costuma começar cedo, né? Mas mesmo quando ele ela fala entre vem, 15 e 16 anos. Ele fala bem adolescente, 15 e 16 anos até. então, vários começam desde cedo. Imagina você passar a vida inteira assim, né? E outros Uhum. vão tendo um pouco mais. Eu já ajudei algumas pessoas e vocês, com certeza, vários. Um, por exemplo, hoje em dia nem é considerado. é, Hoje em dia, 60 anos é considerado jovem, né? Mas então, 60 anos fez lá ressonância na cervical e tinha degeneração de disco, degeneração de vértebras e tal. É, e ele tinha uma dor tão gigantesca que ele tinha que tomar relaxante muscular e analgésico para conseguir dormir. Por anos. Tirou a imagem, degeneração. Deixou o diagnóstico. Não parece uma comprovação científica? Ó, você está com muita dor, você está aqui. A partir da cidade, falaram para ele: ó, a partir da cidade não há o que fazer, porque está com degeneração. Então, se está com uma idade. Agora, uma outra coisa é se ver, pega esse artigo aí do Japão que viu gente com 20 anos. Mas agora pegou o cara com 60 anos, está com degeneração e essa dor. Não tem o que regenerar a vértebra. Tem uma alteração mecânica, facilmente comprovada. Todo mundo que olhar vai ver, tá ali. E o cara tá morrendo de dor. Analgésico e relaxante muscular para conseguir dormir. Esse cara, como vários que têm dor e se deparam com esse cenário, ele sai buscando alternativas, né? Fala, meu Deus, não é possível. E ele me achou pela internet e depois de um trabalho, que a gente vai depois dizer o que a gente faz, como a gente faz, ele parou de tomar os seus medicamentos, parou de ter dor. E quando a dor voltava, em alguns, ele percebeu o que ele fazia e como ele podia fazer para aquela dor sair. E vocês têm vários casos assim. E mas vocês, voltando, foram ensinadas nesse sistema, né? A sua, claro, vocês ajudaram e ajudam pessoas, e todos esses professores, todo mundo também ajudam as pessoas. Mas você vê que tem ideias limitantes, né? Vocês viveram, a Marta, a gente fez até um episódio sobre você, Marta, o episódio 3 Isso, é. sobre a sua dor exatamente de lombar e tal, né? É, então, tá meio assim, a gente está falando vários assuntos, mas tem dois elementos centrais que quando se vê o corpo como um- quase que exclusivamente a dimensão mecânica dele, que é, aí a partir disso acredita-se.
Você precisa ter uma postura reta. Então você encaixa aqui posturas retas. E a outra é as alterações mecânicas são as responsáveis pela dor. Vamos começar com essas duas coisas. E vocês aprenderam isso. E na experiência de vocês, bom, então isso é acreditar. E aí vocês, na experiência de vocês, tratando pessoas, vocês também se trataram assim? Vocês praticaram alguma maneira? Não sei se vocês têm discos degenerados ou vértebras, como é que são? É, eu, por exemplo, eu nunca fiz, né? A gente estava conversando agora, a Val perguntou para mim, eu nunca fiz uma. Eu não tenho Uma problema na ressonância. coluna e nunca fiz, eu não sei como é que está o Ressonância. estado das minhas vértebras, mas elas não doem e estão muito bem, ainda bem. É, mas vocês já fizeram ressonância? A Marta já fez, com certeza. Você também não fez, Val? Não. Mas você seguiu em você algum desses cuidados? O que que você já fez? Conta. O que que você já fez durante Eu, alguns anos? eu por muitos anos eu fiquei em academia, treino funcional. Tinha uma questão de, por conta, né, do esporte que eu praticava, mas tinha essa questão sim de acreditar, eu tenho que proteger a minha postura, proteger a minha coluna, ainda mais eu que tenho, né, vou agacho, levanto, pego o paciente, não, eu tenho que fortalecer. E até uma das coisas que me fez pensar foi que eu passei muito tempo treinando, mas eu tinha dor. Eu treinava e eu tinha dor na lombar, principalmente no final dos meus atendimentos. E isso começou quando eu entrei, até foi no caminho da formação, foi quando eu comecei a falar, mas por que que eu tô treinando para fortalecer, para proteger a minha lombar e eu tô tendo mais dor? Então, assim, e eu vivia com essa questão de contrai o abdômen, vou agachar, segura, né? Contrai aqui para agachar certo. Então, assim, eu era bem mecânica mesmo, assim, vivia disso mesmo. Além de aplicar, eu aplicava em mim, eu vivia. E acreditava, com certeza, acreditava. Durante vários anos. Nossa, mais de 6 anos. Nossa, coloca aí 8, 9, por aí. Agora, você vê que coisa interessante de se frisar. Eu também já vi muitas pessoas, e vocês também, o que você falou. Eu praticava coisas, eu fazia comportamentos em mim para evitar a dor e eu tinha a dor. É, é. No episódio eles falam uma coisa muito engraçada sobre como levantar peso e etc, que depois a gente fala, mas ele fala, as pessoas, quando você vê elas fazendo isso, são as pessoas que têm dor, é as que estão fazendo assim. As que não têm dor não fazem assim, elas se curvam, elas fazem tudo entre aspas errado e elas não têm dor. E quem tem dor é que fica seguindo essa prescrição. Você vê que coisa? Quando a gente acredita que o corpo é principalmente mecânico, a gente é ensinado que a gente deve, por prescrição, fazer o que é o correto para o corpo fazer. Por uma prescrição, porque ele é mecânico. Então você vê uma cadeira. Uma cadeira é burra. Você tem que posicionar a cadeira. Se uma cadeira está no seu happy hour, ela está torta ali, você põe a palmilha na cadeira. Quem já pôs palmilha no bar? Você está lá tomando a sua cerveja, a cadeira está balançando ou a mesa. Aí você vai e põe uma palmilha para aquilo nivelar, né? Porque a cadeira é burra. A mesa é burra, é só uma estrutura mecânica. Ela não se adapta, ela não se transforma, né? Então, quando a gente acredita que o corpo é mecânico, a gente vai também querer colocar prescrições para ele, né? É o que a gente até já falou, né? Vive numa hipervigilância. Você fica vigilando o corpo, o movimento. Você não realmente você não relaxa, você não confia no corpo. Pelo contrário, você fica ali. Eu controlo, eu seguro. Como com essa crença de, não, a minha coluna é fraca, é frágil, não posso fazer, eu que controlo, né? Eu controlo uma inteligência que o corpo tem. Então. A gente ainda não falou da hipervigilância, você já está trazendo agora, mas a gente vai falar sobre os comportamentos de quando você sente essa dor, né? Essas dores.
A gente está meio assim nos assuntos saltitando, mas quem tem dor, uma estatística bem interessante também que o Peter traz, é que a dor lombar é a primeira causa de incapacitação do trabalho no mundo. As pessoas tomam licença do trabalho, a primeira causa mundial é a dor lombar. Agora, essa cultura acredita nessas causas estruturais, de alinhamentos, etc., e ainda assim é a primeira causa de incapacitação. Mas se há décadas se sabem disso, se todos os profissionais sabem disso, por que que isso ainda é? Percebe que tem aí um jogo? Marta, você fez aí um levantamento recente dos seus atendimentos de anos. Qual foi a porcentagem que chegava reclamando sobre lombar, com queixa lombar? Então, esse levantamento que eu fiz de todos os pacientes que eu atendi, até acho que foi faz uns 2 meses que eu fiz, acho que esse levantamento, né, que eu passei para você, 70% dos pacientes que me procuraram até hoje foi com queixa de dor na região lombar. Dependente, né, tem uns que teve radiculopatia, né, irradiava, né, para a perna e tal. Perfeito. Mas, enfim, e só que acontece que depois eu comecei a dar uma olhada, os outros pacientes que também procuraram por conta de dor no ombro, dor na cervical, dor no joelho, alguns, mas esse eu não sei em números, mas assim, vários também se queixaram da dor lombar. Então, quer dizer, provavelmente é mais de 70% das pessoas que eu atendo, que eu atendi, né? Elas têm Isso, como queixa isso já dor. revela muita coisa. Muita. Que quando você tem uma dor na lombar, a gente vai ver aqui, se você acredita que é estrutural, você acha que o problema está na lombar. Então, como esse cara que eu falei, que eu dei um exemplo, que eu ajudei ele, dor na cervical, acredita que o problema está na cervical, a causa está na cervical. Mas a vértebra dele continuou degenerada e ele parou de ter dor. Quer dizer, a causa não era na estrutura local, mas acredita-se que é, mas não é. E aí, quando você vai ver, quem tem dor na lombar também tem dor na cervical. E o Peter, que também fez fazendo estudo aí por década, fala, e também está muitas vezes ligado à enxaqueca, à dor de cabeça, Uhum. à dor no quadril. E aí agora a gente vai ver por que a, a, quando a gente entende que a causa não é local e mecânica de origem, mesmo que a estrutura tenha problema, e que ela comumente afeta várias regiões. Por exemplo, Val, você falou que bastante gente se atendia com dor na cervical. Também tinha dor na lombar, alguns? Sim, grande parte. Sim. É. Então, por que que uma dor na lombar, ó a minha lombar aqui, uma dor na cervical, também tem dor na lombar e vice-versa, e também pode ter no ombro e no quadril? Porque a causa não é a estrutura, a causa está em outro nível de organização do corpo, né? E vale um adendo nisso, né? Que acho que até é o que o Peter traz também, que mesmo quando tem uma questão estrutural de uma lesão mesmo, até uma compressão de nervo, enfim, que o processo ele cicatriza e não tem mais, vamos dizer, o motivo da dor, mas que a dor persiste pelo comportamento ali, né? Então, que às vezes sim, tem uma lesão, alguma coisa, mas que aquele processo cicatriza, passa, mas que o que a pessoa fica sentindo de dor não é mais vindo daquele processo que já está cicatrizado, né? Já vem de outros fatores. E aí a dor Isso. vem do que a gente está chamando dos comportamentos posturais. Então a gente quer entender que, na maior parte das vezes,
não é existe algumas. O que eles trazem e que a gente vê é que, na maior parte das vezes, as dores não têm origem de lesão ou alteração mecânica estrutural. E sim, elas estão ligadas ao comportamento postural. Mas o que eu estou chamando aqui de comportamento postural não é aquela ideia de postura certa ou postura errada, má postura. Não. O que eu estou chamando de comportamento postural é o que a gente vem falando aqui desde o primeiro episódio, da atividade postural, né? É, é o comportamento da tua experiência de corpo que faz, por exemplo, o que a Val falou. Você ficar em hipervigilância. Você ficar em um tensionamento. Então, existem comportamentos de tensionamento. Por várias razões de estresse no mundo e de mil ordens, os comportamentos posturais vão tendo comportamentos de tensionamento. E isso é mais a causa da dor do que as alterações estruturais. E isso não quer dizer, vou frisar, não quer dizer que é má postura. Porque a postura pode ser boa nesses critérios de a pessoa pode ser, entre aspas, retinha, mas o comportamento postural dela está tensionado e produz dor. Eu conheço várias pessoas retinhas que costumam, inclusive, ser elogiadas. Ó, que boa postura. Então, não é esse critério de boa postura, porque a pessoa pode estar retinha, excelente postura, e o comportamento postural dela, o comportamento muscular, esse tônus interno dela, está em tensionamento, e isso produz dor. Então, a gente vai ver o que a gente faz e o que o Peter e muitos fazem é mudar esse comportamento. Como é que você pode mudar esse comportamento interno do seu tônus postural e que ao mudar ele, as suas dores vão mudar muito, no mínimo suavizar e muitas vezes desaparecer. E você aprende a controlar esse comportamento e que quando uma dor vem, você já sabe, não é que a minha pescoço está quebrado, que a minha lombar está danificada, não é, porque você começa a aprender a regular, não corrigir, a modular os seus comportamentos internos. Então, essa é uma forte revelação que ele traz e que a gente já sabe e que a gente vê há décadas, que é esse tensionamento. Agora, isso é muito comum quando você tem dor, porque dor é muito ruim. Uma dor forte, ela já faz a própria experiência da dor, ela já induz uma contração. Ninguém sente dor e fala, relaxa, que dor, soltei. Não, a dor faz você se comprimir para proteger que aquela dor saia. Aí se você solta, a dor. Então a dor já tem, a experiência da dor já induz comportamentos de tensionamento e contração. Agora, você falou uma outra coisa, Val, que você praticou e ensinou a fortalecer o abdômen, não sei se foi bem o termo que você usou, para proteger a lombar. Quer dizer, esse fortalecimento que você também fez, né, Marta? Ensinou, ensina, não sei. Ensinei, não ensino mais. E que, e que, e que mais recentemente, que os avós ainda não tinham esse nome, passou a ter o nome de core, né? O centro. E aí tem muitas ideias muito importantes sobre o centro, sobre como um centro de força mesmo, que é muito importante de entender. Feldenkrais também fala disso, são realmente regiões muito centrais para toda a nossa experiência de postura. A gente vai ter 8 episódios que merecerão a gente mergulhar nisso, nesse centro, na experiência do centro e a força na postura, né? Agora, isso é totalmente diferente desse comportamento de fortalecer. Como é que você entende isso hoje, Marta? Você falou, hoje eu não ensino mais. Como é que você entende hoje essa ideia
de fortalecimento de core ou fortalecimento de centro. Principalmente se você pensa de um comportamento, isso que a gente está chamando de comportamento postural, né? Você vê, o que é treinar um comportamento postural como uma prescrição? E isso vocês estão dando um exemplo. Um exemplo de prescrição para treinar um comportamento postural é fortalecer o centro ou outras expressões, centro, core, etc. Você falou que não faz mais isso, Marta. Como é que você Não. entende essa dinâmica hoje? Inclusive, é até muito comum, né, Hans, as pessoas orientarem para as outras pessoas ficarem com o abdômen contraído na hora que fica sentado, ou contrai seu abdômen quando você for caminhar. Então, é muito comum, ou mesmo fazer um fortalecimento, desculpa, específico, né, para essa região. A meu ver, eu acho assim que sem dúvida nenhuma, é importante você ter força, né? Saber gerar força nessa região, mas não de forma, na região do core, não de forma como é prescrito, né? Localizado, direcionado só apenas para aquela região. E quando você está pensando até em questões de respiração, questões de movimentos mais amplos, mais soltos, se você mantém preso, contraído, o seu abdômen muito fortalecido o tempo inteiro, você, na verdade, você está se limitando, tá, na mobilidade dos seus movimentos, está se limitando na sua respiração. Porque quando você respira, você precisa do diafragma livre, né? Para você fazer as pressões internas, né, de forma eficiente, né? Ah, Pera um pouquinho, que você já falou um monte de coisa muito, muito importante, que é acabou você tá já falando também da respiração. Você vê como tudo é interligado. Você está falando de fortalecer o core, fortalecer abdômen, que a Val falou que é algo para proteger a lombar. Aí você está falando como isso está relacionado com a respiração. Para a gente pode parecer óbvio, para nós aqui, mas para muitas pessoas a respiração e lombar, é, fortalecer abdômen, o que isso tem a ver com respiração? Respiração é lá dentro, é no tem que ver com pulmão. O que tem a ver com isso, né? Por quê? Porque a gente foi ensinado, a gente fica sempre falando e eu fico sempre frisando, a gente é ensinado que as partes são isoladas. São partes Uhum. mecânicas. Lombar é uma coisa, respirar é outra. Aí quando você vai vendo como isso está integrado, aí você vai vendo que não é só uma integração mecânica, como, como você está descrevendo aí também, né, Marta? Mas é o que a Val falou. Isso aí tem a ver com o controle e a hipervigilância. Então, imagina a gente treinar as pessoas num mundo Uhum. que já é enlouquecido, não basta ter problemas por todos os lados, um mundo enlouquecido. As pessoas são treinadas a ficar vigilando, controlando. Senta, na hora de sentar, você contrai aqui, ó. Fica contraindo, fica contraindo. Você fica controlando. Sabe o que que é o comportamento que faz a gente ficar controlando? A força, a emoção por trás disso? Tem algumas, mas uma muito central é o medo. Então, por causa Uhum. do medo, você fica controlando. E aí, olha o que você alimenta dentro de você. Se alimenta o medo e essa atitude de controle que é tensionar, controlar, contrair o medo e eu estou no controle. Isso fica um sistema que mexe no seu estado mental, no fluxo das suas ideias, interfere na sua memória, interfere na sua oxigenação, na sua forma de perceber as pessoas que estão ao seu lado, na sua forma de experimentar a vida. Então, E isso que alimenta a parece dor, que. né? Como E é que é? alimenta a própria dor, né? E ainda E pode, alimenta, é, ainda pode, você vai explicar melhor isso daí. Ainda pode aumentar a própria dor.
que isso foi dado como um antídoto para a dor, mas isso ainda pode também alimentar a dor. Porque todo esse ciclo alimenta a dor. O medo, a hipervigilância, a contração, e as contrações locais que você vai continuar descrevendo aí, Marta. Isso aumenta a dor da lombar, mas isso aumenta algo que ainda é pior do que a dor lombar. Isso aumenta o sofrimento individual e compartilhado. Se você junta com um monte de gente, todas juntas assim, ó, aí vai, assiste a televisão, pega jornais e comentam coisas que fazem a pessoa... Você quer que a lombar fique como? Feliz, alegre, sorridente, a cervical saia voando? Então, tudo isso cria um ciclo que tá. E aí, quando você vai para tratar isso, ignora-se todas essas dimensões da experiência e fala: vamos ver uma estrutura, tem a chapa, tá aqui, degeneração na lombar, então vamos fortalecer. Aí a Marta estava descrevendo o que é fortalecer. Aí esse não é só o que é fortalecer, é isso. Pode falar de vários jeitos isso. Mas esse controle que a Marta estava dizendo, e aí a Marta estava falando, aí a respiração é afetada. De que modo afeta a respiração? Fala de novo, Marta. Você comprime o abdômen, você acaba levando muita tensão também para o músculo do diafragma e ele acaba ficando limitado, né, no seu movimento e a respiração ela acaba acontecendo mais na região do peito, né? Então é onde acaba tendo maior expansão. E tem outra coisa, né, que eu achei muito que eu não tinha me quanto tempo aqui trabalhando, mas que me chamou muito a atenção, inclusive no que o Peter falou, né, que a gente se contraindo, então você está aqui em flexão, como se você quisesse fazer uma flexão no seu tronco, quando você está com o core muito forte, é uma força, tudo bem, você não vai estar encurvado, mas você tem uma força na frente do seu tronco te puxando para isso. Então, o que que acontece? Lá atrás, vai ter que fazer muito mais força para te manter, né, nessa verticalização. Então, tudo isso contribui, né, e fora que a respiração também mais força para você respirar, né? Você Então, olha vê só, você só, vai ter que fazer mais força lá nas costas, mais força ainda para respirar, porque você não deixa o diafragma livre, né, para o movimento da respiração acontecer. A dor pode aumentar ou pode até começar a existir. tem gente que faz como precaução. Eu já vi várias pessoas Uhum. fazerem tudo isso. Ela não tem dor, mas como precaução, ela vai fazer um monte de coisa assim. E aí ela começa a ter dor. Já vi vários. Começa, ou A não deixa prescrição de, sumir, né? a prescrição de precaução gera aquela dor. Então, olha o que você descreveu, Mar. A frente está contraída, aí a parte de trás também contrai. Aí a gente fica fortalecendo, chamando de fortalecer, mas isso não me parece que é um bom nome. Porque, como você falou, produzir força pelo centro é outra coisa. Então, não é É. exatamente produzir força ou fortalecer. É um tensionar, né? Então você fica criando um tensionamento na parte da frente e aí você precisa compensar na parte de trás, parte da frente, e você fica criando esse tensionamento aqui. Aí você falou que isso tudo também tensiona o diafragma. Agora é além disso que vai afetar a respiração. E eu não ia falar disso, não era o nosso foco, mas a respiração ela é ela merece uma atenção incrível para a nossa experiência da dor e, na verdade, para a experiência de qualquer movimento. A respiração é um indicativo. Se algo fosse, se a gente quisesse, ao meu ver, inventar um critério sobre o que é uma boa postura, é uma postura em que a respiração ocorra do modo mais livre possível.
E todos os comportamentos posturais que restringem a respiração é uma má postura. Então, volto que isso é um conceito muito legal. Seja lá qual for a Uhum. posição do seu corpo, plantando bananeira, de lado, de costas, torcido, sentado, curvado, reto, seja lá o que for, é uma boa postura quando os comportamentos internos, os comportamentos tônicos posturais, permitem uma respiração livre. Quando esses comportamentos internos restringem a respiração, isso é uma má postura. E por que que restringir a respiração é tão ruim? Basta dizer a oxigenação dos tecidos. Agora, isso também está ligado muito ao nível do teu estado mental, se você tem uma respiração contraída, uma respiração restringida, o seu estado emocional e mental é absolutamente outro do que se a sua respiração estiver livre. Então, respiração livre ou respiração restringida afeta fisiologicamente e emocionalmente, psiquicamente, mentalmente, direto. Então, vale frisar isso. E aí a Marta está descrevendo, então, como essa ideia de fortalecer, de tensionamento do core, da barriga, do abdômen, da lombar, muitas vezes as ideias de fortalecimento trazem, induzem um comportamento de tensionamento e que ainda são estimulados a ficar tensionados direto. Agora, Val, quando você respira, não sei se você está relax agora, você está relax? Agora que eu chamei Val, eu fiquei menos, mas antes eu estava mais. Gerei um pouquinho. Isso é muito legal, você vê, quando chama, muda. Se você prestar atenção, quando você é chamado, se você tivesse tudo monitorado, você ia ver que o seu comportamento abdominal muda. Agora, se você está relaxada, de boa, relax, o seu baixo ventre se mexe quando você respira, Val? Sim, sim, dá O para que que é sentir. baixo ventre? É o que está, pensa assim, do umbigo Para até a baixo. região pública. Isso se mexe com a respiração? Bastante. Se você tiver com o core ou abdômen bem tensionado, isso aí se mexe com a respiração? Não. Nada, fica uma parede. Eles dão esse nome infeliz de parede abdominal, como dão o nome infeliz de coluna, né? Essas analogias, essas metáforas, como se o corpo fosse feito de alvenaria. E o corpo é feito de inteligências e emoções, ele não é feito de alvenaria. Mas se você transforma o seu baixo ventre num muro de alvenaria, por fortalecimento, que a sua respiração vai acontecer ali. Val, você já teve na sua experiência, ou Marta também, vocês já tiveram na sua experiência, com práticas de Feldenkrais ou qualquer outra, uma sensação de quando o abdômen, ou a barriga, ou o baixo ventre soltam, relaxam e a respiração se move ali também livremente, não porque você está forçando que vai. Você já teve essa experiência? Já. E você Bom, porque lembra que estado acompanha essa experiência? é um estado de relaxamento, porque essa experiência, o que eu me lembro, né, é tão espontânea durante as práticas, né? Você está fazendo um movimento e, de repente, a respiração, ela acontece, né? Dá até parece que uma inspirada maior e depois ela solta, né? Comigo foi assim, não sei se com a Val foi igual. E é muito interessante isso que você estava falando também. Eu lembrei de uma caminhada, o Hus, que eu fiz, e que você está falando de contrair, se ela conseguiu agora, né, sentir o baixo ventre enquanto contraiu o abdômen. Teve uma caminhada que eu fiz e me experimentando mesmo. Então, a diferença, eu contrair, caminhar contraindo o meu abdômen e caminhar solto. É absurdo. Para mim foi um absurdo a diferença. Não só na respiração, é lógico, como você falou da questão da oxigenação, você limita, não é só no respirar,
mas nas minhas passadas, no meu movimento, No na, rendimento, no rendimento físico. no rendimento é outra coisa. Fora a sensação de uma sensação boa. É que você falou assim, tem um monte de questões mentais junto com isso, comportamentos que tá envolvido, né? Então, é a sensação de dar um prazer, sabe? Ai, que delícia, é isso. Eu soltar e caminhar, né? Diferente de você prender e vou seguir esse passo, é uma sensação ruim. Então, não dá nem para falar assim, ó, essa sensação, uma é boa, muito boa, deliciosa, gostosa, outra é ruim, não me faz bem. E eu acho que seguir isso é bom demais. É, então, por que que eu estou pedindo isso? Eu vou falar porque você estava descrevendo, Marta, como esse comportamento de tensionamento também tensiona o diafragma e a respiração fica mais para cá. Aí eu estou ampliando isso para dizer que quando, por exemplo, baixa o ventre e tudo isso está tensionado, a respiração não tem como mover aquilo ali. Por que que a respiração move aquilo ali? Porque se tiver relaxado, o diafragma ele vai empurrar os conteúdos do abdômen, as vísceras todas para baixo. No que empurra para baixo, expande. Não é que o ar está indo no baixo ventre, mas é que quando o diafragma baixa, empurra os conteúdos das vísceras e isso expande. E aí depois isso volta, o diafragma solta, o ar sai, e isso volta, e isso solto. Quando isso está solto, é um critério da boa postura que eu estou dizendo aqui, e é o que você falou, também muda o rendimento do movimento, além do bem-estar e tal. E eu perguntei, então diga aí, Val, você lembra da sua experiência das vezes, ou se isso é constante ou de vez em quando, seja lá, você reconhece qualidades do seu estado que são diferentes quando o seu baixo ventre está tensionado ou quando ele está respirável? Com certeza. O que que você pode Eu acho que dizer? foi até através disso que eu pude aprender o que era soltar, né? Porque eu também não sabia, eu achava que eu sabia o que era soltar. Então, ter essa sensação mesmo de, nossa, isso aqui é respirar. Que eu falava, eu falei, gente, eu não respirava, até que vocês estão falando aí de rendimento, e eu tô lembrando disso, que muito do meu rendimento, né, nos esportes que eu fazia há um tempo atrás, era baixo. Porque, por conta disso, dessa constância de contrair o abdômen. E hoje, vivendo, né, experimentando essa sensação de, nossa, soltar, um relaxamento profundo. Porque não, é uma profundidade de relaxamento absurdo, assim. As costelas se movendo, meu abdômen, né? Minha barriga solta ali, até durante o yoga, enfim, é realmente uma sensação de liberdade. Uma Ô, sensação de Val, eu liberdade. lembro uma prática, você lembra, lá no nosso intensivo, que até, vê se eu tô certa, mas que você mantinha o seu abdômen em contração constante e você não percebia, não foi isso? É que, na Né? Quando a verdade, gente foi uma experiência, né, que o Hans deu, de segurar os livros com a mão, pra gente sentir e tal. E aí eu trouxe essa questão de, gente, mesmo que eu não queira, quando eu percebi, inconscientemente eu já estava ali na contração, né? Então, era isso, eu vivia presa, não sabia o que era liberdade. Olha que interessantíssimo. Dimensões do movimento. Por causa da dor lombar, que também está relacionada, né? Vai se tensionar como um possível tratamento para evitar. Só que quando você tensiona a barriga, blá, blá, você fica exercendo esse controle. Exercendo esse controle, limita a respiração. E para muitas pessoas, isso fica constante, fica um comportamento basal. Como você falou, Val,
Aí que eu descobri o que é soltar. Porque já estava um comportamento basal teu, essa contração, você nem sabia que estava lá. Mas ela estava junto com o sentimento de controlar. Então, que é financiado pelo medo, que é diferente da confiança no corpo e das inteligências do corpo que permitem uma soltura e permitem o que você falou, a liberdade. Então, a confiança no corpo, nas suas inteligências, estruturas e composições, a confiança nisso te leva a uma soltura e uma liberdade. Mas quando você não tem essa confiança, que muitas vezes os tratamentos de saúde fazem você não ter, você acha que você precisa conscientemente ficar controlando o corpo, porque ele é um burro, mecanismo burro. Então você precisa ficar controlando. Aí você instaura na tua experiência de corpo esse controle que restringe a respiração e comprime. Olha como é diferente a experiência do controle e da liberdade. Gritante. É gritante. E hoje fica até mais fácil, porque eu me pego em alguns momentos, estou dirigindo, eu sinto, eu falo, nossa, por que que eu estou travando o abdômen sem ter nem necessidade, né? Então, assim, hoje ficou até mais fácil de sentir, e isso até é um dos parâmetros para mim também, porque você estava falando do medo. Quando eu me vejo em situações que me, né, deu medo, é a primeira coisa que aonde vem na barriga. Trava tudo, assim, e é um travamento que eu falo, nossa. Então aqui é até o meu ponto de olhar o pico das minhas emoções, né? Que é aqui que reflete para mim, pelo menos, né? Então é E, uma diferença muito grande. e isso é a cura, né? O Você que é a acabou de cura, falar. Márcia? Não, eu percebo, eu estou dirigindo ali, eu vejo na hora que eu estou contraindo, opa, né? Quer dizer, é o processo da A cura, né? cura é Aí isso, né? acontecendo, hã? Porque na Isso, verdade né? é isso que a gente busca, né? Aqui. Você E, vê, o que a gente busca é uma intimidade do seu comportamento tônico postural para você poder modular esses comportamentos e essas reações, por exemplo, de medo, de controle, de hipervigilância e outras. Então, de novo, é uma intimidade do seu comportamento tônico postural para você poder modular esse comportamento Uhum. e poder permitir liberdade na respiração, liberdade nos seus estados mentais. Se a gente não consegue, se a gente não tem essa intimidade do comportamento tônico postural, a gente não vai conseguir modular voluntariamente isso, que é o que a Val está dizendo. Ai, trazer no carro. Eu falo, foi o que eu ensinei o cara que eu falei com dor de vértebra cervical degenerada. Ele percebeu os momentos em que ele travava a mandíbula e o peito nas várias situações da vida. E aí ele percebeu e aprendeu a modular esse comportamento. Mas Uhum. como que ele aprendeu a modular? Ficando íntimo do comportamento interno. É ter um contato interno, ficar íntimo do teu comportamento tônico. Então você precisa ter contato com ele, que é você mesma se comportando. Agora, vários desses prescrições que a gente está falando de tensionamento, fortalecimento, etc., induzem você a colocar em um tipo de controle que sabe o que faz? Ele te distancia dessa intimidade. Ele faz você não conseguir sentir
o que você está fazendo no seu comportamento tônico postural interno. Você não sente mais. E qualquer problema que ocorra, dor ou outro, você acha que é o corpo como uma coisa mecânica, porque não é você não está sentindo o que você está fazendo. Eu uso uma expressão que a Val não gosta, que é a alienação corporal. Ela fala, as pessoas não entendem isso, mas algumas pessoas entendem, outras entendem, e quem não entende pode entender. Alienado é quando você é um alienígena do teu próprio corpo. A tua experiência consciente é um alienígena do teu comportamento tônico postural. Você está alienado do que você mesma faz no seu comportamento tônico. Essa alienação corporal é o que se promove com esse tipo de crença e prescrições que a gente está trazendo aqui. Você tem a crença de que o corpo é mecânico, que as suas estruturas mecânicas e alterações mecânicas são as causas da dor, e que, como solução, você precisa tensionar, fortalecer e fazer isso aqui. Tudo coisas de fora colocando nessa máquina. Essas crenças e essas práticas te levam ao contrário da intimidade. Elas te põem num controle que te catapulta para muito longe da sensação interna que está sendo vivida. E aí a Marta falou, então isso é a cura. O quê? É você aprender a soltar esse pacotão dessas crenças e dessas prescrições. Se você soltar esse pacotão, você vai poder ter intimidade. A gente fala às vezes que é ouvir o corpo. Você vai poder ter intimidade com esse comportamento tônico. E aí você falou, Val, foi aí que você falou que antes você não sabia o que era soltar e foi a partir de determinado momento que você aprendeu o que é soltar. Conta, como é que é? Como foi que você aprendeu a soltar? Você lembra? Eu acho que é justamente desenvolver essa autoobservação, né? E começar a partir dela a discernir. Mas teve um momento que você percebeu isso? Foi quando? Você mencionou yoga, foi fazendo yoga, Ah, foi né? fazendo a Teve um formação momento do muito Feldenkrais. específico. Para mim, um momento específico, até durante um treino, que eu estava treinando, fazendo um certo exercício, com todos esses padrões, trava daqui. Que tipo de Eu. treino? Que tipo de Hã? treino? Que treino que você estava fazendo? Era treino de academia, né? Eu tava com peso na. Tava fazendo agachamento. Eu lembro que eu tava Aham. na frente do espelho, tal, cuidando tudo ali, travando o abdômen. E eu lembro que eu parei. Eu fiquei olhando e eu. Eu lembro que a pergunta pra mim foi: qual é o sentido disso? Por que que eu tô fazendo isso? Eu falei, gente, mas por que que eu tô travando tanto? Isso já veio até porque eu treinava e sentia dor, mas naquele momento eu olhei e falei, qual é o sentido disso? E eu lembro que na mesma hora eu tirei o peso e eu falei, não, gente, tem alguma coisa. Ali eu aprendi a soltar desse peso, comecei a questionar e soltar disso, né? Aí eu fui com as práticas aprendendo a soltar mais internamente, né? Então, primeiro eu Com tive que que me desfazer práticas? do peso externo. Com que práticas? Você fala com as Com a práticas. E prática que do Feldenkrais, com a prática do Feldenkrais. Porque eu não sabia, porque justamente os treinos que eu fazia me levava para outro lugar. Eu tinha que manter uma postura certa, um movimento num ângulo tal. E o Feldenkrais me trouxe a liberdade, tipo, não, você faz o movimento como você consegue. Não tem um modelo para você seguir, né? Como no caso do exercício que eu fazia, eu tinha um modelo para olhar, enfim. Então, essa liberdade de fazer o movimento como eu conseguia trouxe o refinamento da minha sensibilidade, né? E dali eu pude ter essa soltura. Então você reconhece que antes você tinha o core, o abdômen, a barriga, o baixo ventre contraído sempre. Ah, sim. Que Vivia. você vivia, ele era contraído sempre, você treinava e fazia, então o seu baixo ventre, tudo contraído sempre. Ele não tinha paz. Não tinha paz, não tinha paz, é uma guerra de controle. Aí depois você aprendeu a soltar isso. Eu acho que deve ter vários eventos depois que você pode lembrar, a gente pode conversar. Vários, porque soltar isso, a diferença é brutal. Aí, digamos,
você aprendeu, chegou um momento em que você aprendeu a reconhecer isso, você viu que não precisava e tal. Depois que você soltou isso, você passou a ter mais dor lombar? Nunca mais. Foi uma das coisas que eu senti foi pelo meu atendimento, porque onde eu senti era no final dos meus atendimentos, né? E quando eu comecei a fazer meus atendimentos na boa, soltando também durante, eu olhei e falei, gente, eu não tô mais com dor, a minha lombar não tá doendo mais. Eu falei, nossa, Você que coisa continua é se essa? abaixando, Não, tudo, sentando rolando no ainda? chão, levantando, pegando peso, fazendo tudo. Tudo que eu fazia e tinha mais dor no final do dia, eu passei a não ter. E aí, tipo, eu falei, o meu rendimento, eu falei, caramba, soltar tirou a dor. Val, comigo foi ao contrário. Quando eu estava nessa transição de parar a academia, muitos anos atrás, e entrar numa movimentação mais holística, eu gostava de ir para academia, eu gostava do que eu fazia, mas aquilo não estava me fazendo bem, então eu tinha que mudar. Então, nessa transição, então, algumas vezes eu fazia uma movimentação mais holística, aí de repente eu misturava, mas toda vez eu fazia abdominal, me dava dor nas costas. O seu, não. Na hora que você aprendeu a relaxar, aí que dava dor nas costas, né? Eu, Não, toda vez que não, eu não, tento, não, não. daí melhorou. Não, desculpa. Você aprendeu a relaxar, daí melhorou a dor nas costas, não foi isso? O meu O piorava meu com os exercícios que eu tinha que fazer. Piorava, era muito É a mais. mesma coisa, Marta. piorava. É Isso. isso, é Não, igual. mas eu tô falando no sentido assim, você aprendeu a relaxar, Hum. e daí que você, porque você vivia numa tensão, Sim. né? Eu não tinha essa tensão. Eu estava Então, solta. Aí eu ia Mas quando você fazer o tensionava, abdominal, quando doía. eu ia tensionar fazer abdominal, aí ah, é que me dava dor nas costas. Entendeu? Ao entendi, contrário. entendi, entendi. Mas tem muito em comum na experiência de vocês, Hum, inclusive nisso que você falou, Marta, que quando você foi na caminhada que você fez, você foi para testar, né? Fez um experimento. exato. E de andar com solta, com a barriga solta, em liberdade, o seu rendimento da caminhada melhorou, não só a respiração e o rendimento. Você vê que o rendimento da Val nos atendimentos de levantar, fazer Certo. manobras, o rendimento dela também aumentou e não teve Uhum. dor. E antes tinha dor, porque contrair. Você podia não ser dor para caminhar, mas você rendia menos, né? E você, Marta, relatando que quando você ia fazer daí, voltava a fazer aqueles padrões de fortalecimento de abdômen, aí você voltava a sentir dor. Agora é legal a gente, para Fazer, falar né? que Que é difícil você desconstruir isso, não é? É difícil, é o mais difícil. por isso que eu estou tentando ver vocês contando, porque eu não tive esse percurso, porque eu nunca fiz esse treino anterior que vocês tiveram. E que eu estou querendo ver como é que foi descobrir isso, que é um controle e depois uma liberdade. O que é ter uma respiração restrita e uma respiração mais ampla, tanto nos rendimentos das atividades como nos estados vividos, né? Agora, vale a gente falar uma coisinha aqui, que você, Marta, você gosta de fazer força, você não se pendura em coisas, você não faz atividade né, que gera força. Então, a gente não está falando contra força, a gente está muito legal. A gente não está falando vamos entrar em relaxamento e não fazer força. Não. A gente está falando Aham. que a força vai aumentar se você Sim, sabe exatamente. relaxar. Exatamente. Uhum. Exatamente. Não é o nosso assunto direto aqui, mas é importante, porque ó, a força aumenta se você sabe relaxar. A mesma coisa é a dor. A dor vai Aham. sair, vai curar, vai melhorar se você sabe relaxar. Então, tanto para o rendimento da força, como para o rendimento de cura da dor, a capacidade de relaxar é fundamental. Relaxamento dos comportamentos tônicos posturais. Agora, o que é prescrito? Crie Né? um tensionamento crônico e permanente nos seus comportamentos posturais. Uhum. Exato. Então, Essa amarração.
Viver É, amarrado. Uau! É, as crenças, né? As ideias que nos aprisionam. E é E isso quando que a gente até fala alguns pacientes questionam isso, que vem esse sentimento de frustração. Mas eu faço, mas eu já fiz vários tratamentos, mas eu fortaleço e a minha dor não melhora. É, pois é. crenças e ideias, você falou aí, né, Val? Agora, quando a gente fala crenças e ideias, parece que é uma coisa psicológica, né? Parece uma coisa mental. Uma crença, uma ideia. Mas não é. Ela é muito pelo contrário. Ela é muscular e concreta e ela é institucional. Institucional. Eu já falei, a gente está falando todas as vezes e vai continuar precisando falar. Porque isso que vocês falaram que é difícil soltar, né, Marta? Você falou, é difícil soltar isso. É difícil você soltar isso. Agora imagina como é difícil fazer uma instituição soltar isso. Nossa, mudar é, esse Essa instituição comportamento, né? porque o teu comportamento está aí na sua carne, você pode ter uma experiência direta Uhum. dele. E a instituição? Ah, tem 3.000 inscritos operando, mas está junto com aquela outra, naquele outro país, naquele outro país. Juntos nós somos 30 milhões. Com uma crença, com algum um conjunto de crenças e ideias que estruturam a instituição de 30 milhões de pessoas. Estrutura todas aquelas práticas. Aí como que vai soltar essa ideia e essa crença? pois é. Olha o É difícil. tamanho da A bronca. encrenca é grande, né? A encrenca é grande. Aí é bom, esse é o legal de ver Possibilidade. pessoas como. Isso que é o legal de ver pessoas como o Peter, como o Howard, que promovem esses estudos, e fora outros autores, comprovando. Então, até tem os estudos falando, até disso que a gente está dizendo, que não tem essa questão de fortalecer o core, não tem uma comprovação. Então, assim, é legal que está crescendo esse movimento, né? Justamente porque essa ditadura é uma ditadura, não deixa de ser, né? Ai, contrai aqui, fica contraindo, tá mais lesando do que colaborando, né? Para a qualidade de saúde, de vida, de experiência, enfim. Então, esse é o legal de ter pessoas estudando isso já. Dentro dessas estruturas que eu estou falando, né? São pessoas que estão dentro Isso, das estruturas exatamente. acadêmicas, dentro das estruturas laboratoriais, dentro das estruturas Porque, que dos nem o grandes próprio sistemas. Peter, ele é professor. Então, ele, como Emérito. fisioterapeuta, ele tem a experiência dele clínica, tem a experiência pessoal dele, que ele até partilha, né, nesse podcast, e ele, como professor, ele leva os alunos a fazerem os estudos. Então, vamos dizer, os alunos estão ali pesquisando no campo, fazendo os experimentos e podendo ter a comprovação, né? Então, Então você vê que não é só um bando de gente alternativa falando. São pesquisas em universidades do Japão, exato. da Europa, da Oceania, da Ásia, dos Estados Unidos. E é assim, né? Para a gente melhorar isso, a primeira coisa que tem que mudar, né? Como você falou, eles estão ajudando, são as crenças profissionais, a meu ver, né? As crenças do próprio, né? A partir daí, Ah, né? cultura. Eu não sei se dá para partir daí. Eu acho que isso é um grande sonho que já tem Isso, pessoas fazendo. Mas o que der para é, partir é de onde vocês partiram, A que é experiência. você reconhecer na tua experiência direta e você aprender essa intimidade e você perceber que, a despeito de tudo que é falado como um cânone dogmático, você experimenta uma outra coisa e a sua dor sai. Não tem alternativa, isso você só tomando remédio. Aí você para de tomar remédio e a dor sai. Não tem é uma, alternativa, você precisa fazer a cirurgia do ombro. Você não faz a cirurgia, não toma o remédio e a dor sai, o seu movimento volta. Então, os caminhos possíveis
Eles partem E desse você princípio. reconhecer em você mesma que esse caminho está aí, é possível, esse é o primeiro passo. Mudar as instituições profissionais e as éticas profissionais e tudo, para mim é uma questão de ética isso aí. Isso é muito mais difícil, porque você tem que mexer, você tem que ter uma massa de pessoas muito grande para mover numa coisa institucional, né? Sim. Agora, pessoal, eu sei que não foi isso que você falou, Marta, mas eu estou falando só para. Porque assim, eu falei mais nós profissionais mesmo aqui, né? Isso. Nesse. Aham, É, mas como estava falando da instituição, estou falando, essa aham. instituição não dá. A primeiro plano também não é nem vocês nem eu profissional. O primeiro plano é cada pessoa ter o seu contato com o seu corpo, que é vivo, inteligente, e que se acreditasse nisso, a despeito das estruturas profissionais serem dogmáticas Hum. nesse aspecto que a gente está falando, são ótimas em vários outros. Estamos falando nesse aspecto. Os corpos vivos, inteligentes, podem te dar liberdades e, e curas desses sintomas aí. Direto, é você individualmente, direto. Agora, e tem um outro grupo de profissionais, tipo o Peter, o Howard, o pessoal desse podcast, né, o Chatterjee, e muitas outras pessoas, de vários outros métodos também, e tem nós, e tem você, Marta e Val, que são profissionais que já não estão assim isolados, perdidos num grupinho, sabe? Solto num bairro qualquer, num porão, fazendo uma coisa alternativa. Não, são muitos métodos, muitos e muito variados, e que existem no Brasil, e que existem em vários países, e que já tem já vivencia isso, né? Que entre. Eu costumo, eu costumo falar que o efeito. Costumava falar, faz tempo que eu não falo isso, mas vou falar que o efeito colateral do que a gente faz é que a dor sai. Mas é um efeito colateral que a dor sai. Porque, Esse eu nunca tinha ouvido, eu nunca ouvi porque você o falar, foco não é a primeira dor. vez. O foco não é a dor. O foco é a pessoa ter essa intimidade com ela própria. Ela saber o que é o corpo vivo dela, que é essa experiência dela. Em vez de ter alienação, um outro termo, que é a reapropriação. Você reapropria. Seu corpo deixa de ser um troço externo, mecânico, ditatorizado e controlado por regras imaginadas. Você reapropria, você pega aí, você fala, pera que esse corpo aqui é meu. Pera que quem está respirando aqui sou eu. Quem está tendo a experiência sou eu. E você reapropria, ao invés de se alienar, você reapropria. Você fala, pera, a minha experiência sou eu. E quando você faz isso por meio dos movimentos, o efeito colateral é que a dor sai. E vem a liberdade. Por Ah, causa da é. liberdade, a dor saiu. É, A Uhum, liberdade cura a dor. é. uhum. Por causa da liberdade, a dor saiu. A liberdade de você poder soltar e não ficar igual uma louca prendendo, você poder soltar. Essa liberdade alivia e cura a dor. A liberdade faz a respiração melhorar. Um efeito colateral é que a dor sai, mas o foco é você se fazer livre dentro da tua experiência de corpo. Não é dentro do que acontece no mundo, que você vai fazer, do que acontece aí no mundo, mas é você se fazer livre na tua experiência de corpo. É você que está experimentando isso, é você se fazer livre aí. É demais ver É. fisioterapeutas e médicos falando exatamente isso. É demais. Então, ter vocês, fisioterapeutas e educadora física, comentando aqui com a gente
O que outros médicos e fisioterapeutas estão falando disso. Quer dizer, isso é saúde. Isso é a gente recuperar a saúde social por causa dessas crenças e tal. E trocar por essas outras crenças que você comprova direto no seu corpo, né? Uhum. Promover saúde assim. Poxa, que bom, gente. É possível. É possível. E nós comprovamos na nossa experiência, né? Há caminhos. Isso aí. Obrigado, então, gente. Todos. Obrigado. Obrigada. Até daqui a pouquinho na próxima. É.